Olá, meus queridos, bom dia. Que bom que mais uma vez nós estamos aqui para ouvir a voz do nosso Deus falando ao nosso coração. E é com grande temor e tremendo que nós nos achegamos até a presença do nosso Deus. E eu tenho algo para compartilhar com os amados nesta manhã, daquilo que Deus tem falado ao meu coração em relação aos questionamentos que eu tenho feito. Nós estamos num tempo muito difícil, onde nós estamos experimentando e tendo algumas experiências que talvez nós nunca tivemos na nossa vida. E nesses momentos nós temos que aprender a reviver ou reaprender algumas práticas ou reaver algumas práticas e mudar algumas coisas na nossa vida. E eu tenho certeza que nesses quase 2 anos em que nós estamos passando por isso, eu sei que muitas lições nós já aprendemos, mas existe ainda muitas coisas que aprender. E quando nós passamos em momento de tribulação, nós estamos o tempo inteiro na igreja, nós estamos o tempo inteiro envolvidos com a palavra de Deus, e ainda não aprendemos ou não nos acostumamos a viver em tempos de adversidade. E eu gostaria que essa palavra hoje falasse ao teu coração nesse sentido. Estamos em tempo de adversidades, estamos em grandes mudanças na nossa vida. E nós, como cristãos, como nós devemos nos comportar numa situação como essa? Você que está em casa nos ouvindo, eu tenho certeza que Deus, nesse tempo, já tem falado ao seu coração. Ele não deixou de ser o seu Deus. Ele não deixou de cuidar da sua vida. Diante de todas essas coisas, Ele tem se mostrado que Ele continua sendo o seu Deus. E a palavra que nós vamos estar ministrando hoje se encontra no livro de João, no capítulo 6, dos versos 60 a 67. Enquanto a palavra é projetada aqui, eu quero dizer para vocês que hoje nós estaremos com a nossa live normalmente às 19 horas, cumprindo aquilo que foi nos determinado para que não haja aglomerações. Então às 19 horas nós estaremos aqui iniciando a nossa próxima live e o nosso momento aqui de adoração juntamente com você. E também já prepare aí os seus elementos, porque depois da ministração nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, tanto agora na live que estamos fazendo, como na live também que será realizada às 19 horas. Então prepare os seus elementos e no final nós estaremos aqui ceando juntamente com você. Amém? No verso 60 do capítulo 6 do livro de João diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
Essa é a pergunta que eu creio que muitos de nós precisamos fazer agora. Nós estamos num tempo onde nós estamos afugentados, medrosos, muitos passando por grandes dificuldades e boa parte sem rumo e sem direção. Jesus estava aqui discipulando os seus. Ele estava ensinando os seus discípulos que em momentos de dificuldades havia um caminho que eles deveriam seguir. E eu gosto muito do Pedro. Pedro é o meu discípulo. O Pedro é o discípulo com quem eu mais aprendo. É o discípulo que fez todas as perguntas, todos os questionamentos que hoje eu poderia fazer. Mas sempre nessas perguntas e sempre em algo que ele dizia, ele traz grandes ensinamentos para nós. Ele foi aquele que o traiu, aquele que negou a ele 3 vezes. Mas nós precisamos também colocar em prática a ideia de que Pedro foi um dos mais ousados dos discípulos que Jesus teve. Os outros não negaram porque não estavam perto. Pedro negou porque ele estava ali ao lado, escondido, acompanhando tudo, querendo saber o que ia acontecer com o seu mestre. E Pedro faz os questionamentos, mas também ele nos traz declarações incríveis. Quando se pergunta que o discurso que Jesus faz, que é o discurso anterior que nós vamos ler mais a seguir, quando Jesus começa a apresentar o que de fato é o reino, quando Jesus começa a mostrar o que de fato vai acontecer no reino, muitos deles se apavoram e começam a fugir, porque eles percebem que no reino, além de comida e bebida, também tem muitos desafios e muita batalha para ser enfrentada. Por isso que o tema da ministração dessa manhã que eu trago para vocês como reflexão, para que no fim você tenha uma resposta, e diz assim: para onde eu, cristão, devo ir? Num tempo como esse, como e para onde eu devo ir então? Aqui tem um então no final. Para onde eu, cristão, devo ir então? Pedro já nos dá a dica. Pedro já nos antecipa a resposta. Ele olha para dentro de si. Ele começa a fazer uma analogia entre a vida anterior e a vida que agora ele vive com Cristo. Todas as experiências que ele teve com ele para, analisa e responde: para onde eu irei? Se o que eu mais almejo é a vida eterna com o meu Pai, e só tu tens as palavras desta vida eterna. E ali ele decide que é com ele que ele deseja ficar. Eu tenho uma ilustração que eu gostaria de compartilhar com os amados, que diz assim: um dia uma mulher recebeu uma visita de um profeta. Na ocasião ele lhe disse que tinha algo de Deus para lhe falar. O recado enviado por Deus trazia a seguinte declaração: Deus quer te dar algo. Pede o que você quiser, que Ele vai te dar. Num curto espaço de tempo, ela se revolveu em todas as suas necessidades, que não eram poucas. E diante dos seus olhos estava a solução de todos os seus problemas. Ela estava com fome, mas não pediu comida. Ela estava com sede, mas não pediu água para dessedentar. Estava com medo, mas não pediu proteção. Estava com medo da vida, mas não pediu colo. E então, diante da possibilidade de ver resolvidos os seus problemas, olhou para o profeta e disse: eu quero que a minha família seja a família que mais ganha almas para o Senhor.
Essa frase quem disse foi minha irmã. Abandonada pelo marido, que tomou dela tudo aquilo que eles construíram durante uns 15 anos de casamento. Ela achou que tinha dinheiro guardado para construir a vida, e do dia para a noite ele desaparece com tudo aquilo que ela possuía. E eu, nessa jornada de lá para cá, é quem tem ajudado muitas vezes no sustento. Ela tinha muitas necessidades e poderia pedir qualquer coisa. Ela olha para o profeta e diz: eu quero que a minha casa, a minha família, seja a família que mais ganha almas para o nosso Deus. E de lá para cá, amados, muitas tribulações sobrevieram sobre a sua casa. A rebeldia dos filhos, problemas outros que começaram a surgir. E você pode pensar e dizer: e aí, Deus, e agora? Ela faz uma declaração tão profunda como essa, e a vida dela piora ainda mais. As dificuldades aumentam ainda mais. E eu tenho certeza que Deus está dizendo para nós hoje: eu estou preparando você para dar resposta para o pedido que você me fez. Nós estamos num tempo de pandemia. Nós já ouvimos muitas ministrações falando a respeito de nós e desta igreja. E Deus está preparando a sua igreja para os desafios que virão. O nosso primeiro ponto, e minha irmã deve estar nos assistindo agora, ela é testemunha disso. A identificação. Jesus foi enviado para cumprir um propósito, e ele se identifica com os seus discípulos, da mesma maneira também que os discípulos vão se identificar com o seu mestre. Então o desafio para todos nós que desejamos seguir o nosso mestre, a Jesus Cristo, é nos identificarmos primeiro com a sua obra. Existe um reino que foi estabelecido, e nós precisamos nos identificar com as ações, com as falas, com tudo que acontece e existe dentro desse reino. Não dá para andar em direção contrária. Quando for tempo de festa, nós iremos nos unir e vamos festejar. E quando também chegarmos em tempos de tribulação, nós precisamos entender que nós também continuamos sendo povo de Deus, igreja de Deus. E Jesus, quando ele dá início à sua jornada, na formação dos seus discípulos, ele não apenas os ensina, mas ele também os experimenta. E da mesma maneira que naquele tempo ele experimentou os seus discípulos, ele está agora experimentando a mim, experimentando também a você. Ele expõe os discípulos aos princípios que foi estabelecido pelo reino, e ele vai moderar a sua pregação baseada nessa identificação. Jesus, ele vem e mostra que ele está se identificando com o Pai. Quem olha para ele vê o Pai. Não é necessário ir ao céu para ver e saber e conhecer quem é o Pai. Apenas basta conhecer a Cristo. Se você conhece a Cristo, você sabe quem é o Pai. A palavra nos mostra que multidões seguiam Jesus. E à medida que os desafios do reino eram apresentados, muitos abandonavam, mesmo sabendo que foi apenas nele que eles encontraram refrigério. Às vezes isso pode estar acontecendo comigo e com você. Deus, quando você foi encontrado por Ele, Ele te provou que Ele foi a sua melhor escolha. Ele provou para você que estar com Ele é o melhor para a sua vida. Mas às vezes quando vem a dificuldade, quando nós começamos a enfrentar os desafios que nos são impostos, nós tendemos a abandonar um chamado tão incrível que Deus tem para a nossa vida. No seu discurso anterior, aquele que os discípulos falavam que era duro de ouvir, ele faz aqui mesmo no capítulo 6, dos versos 35 a 40. Olha o que diz:
João capítulo 6, versos 35 a 40. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crestes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. E por fim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O discurso para os discípulos, que é duro de ouvir, também foi duro de ouvir para Jesus. Porque a Jesus lhe competia fazer a vontade do Pai. Jesus poderia pensar ou imaginar em fazer qualquer outra coisa, mas lhe competia, ou era desejo profundo da sua alma, fazer aquilo que era a vontade do Pai. Ele se apresenta como a solução, como o suprimento de Deus para a necessidade de todo homem. Como o enviado de Deus, a sua vida e suas escolhas são pautadas naquilo que pensa que Deus é. Jesus não veio de moto próprio, ele veio enviado pelo Pai, e importa que a vontade do Pai prevaleça sobre todas as dificuldades ou desafios que ele venha enfrentar na sua passagem aqui na terra. Ser cristão não é fácil, porque em princípio cabe ao discípulo se identificar com a sua causa. Para que você foi chamado? Agora, você que está em casa, impedido de estar aqui no templo juntamente conosco, você sentado agora pensando: para onde eu vou? O que Deus tem falado e está falando ao seu coração? O que você está pensando e refletindo a respeito do seu ministério, a respeito da sua vida, a respeito do teu querer e dos sonhos que um dia aqui, andando e circulando, você orou e clamou dizendo ao seu Deus? Uma vez, estando em Conceição do Araguaia, a gente estava no momento de oração, e a gente lembrando daquilo, das promessas que nós fazemos para Deus. Uma irmã foi contar uma história que um dia ela estava orando e uma pessoa chegou do lado dela e disse assim: Deus ouviu tudo aquilo que você disse naquele tempo, quando você estava orando. E ela começou a refletir em relação às coisas que ela disse para Deus e todas as promessas que ela fez. Aí no grupo de oração onde nós estávamos, ela confessou o pecado, porque disse que havia feito promessas para Deus, havia feito alianças com Deus e não havia cumprido. E ela disse: Deus, me perdoa, a partir de agora, tudo aquilo que eu disser para o Senhor eu vou cumprir. Oração linda, né? Eu falei: não, senhora, você fez uma aliança com alguém que cumpriu a sua parte. É hora de você tornar atrás, lembrar daquilo que prometeu e cumprir aquilo que disse, porque a parte dele já foi feita antes que você levantasse de onde você estava. Às vezes é muito cômodo fazer promessas e depois apenas pedir um perdão e estou livre. O que Deus tem falado a respeito daquilo que você tem dito ou houvera dito no passado? E o que Ele está te propondo agora, nesse seguir adiante?
Seguir a Cristo não é fácil, porque em princípio cabe ao discípulo identificar com a causa, a obra. Eu fui chamado e encaixado dentro de um projeto, de um propósito. Eu não estou aqui à toa. Eu fui chamado porque o reino precisava da minha vida ali. E eu fui colocado exatamente onde havia a necessidade. Por isso, muitos decepcionados deixavam e ainda deixam de estar próximos e param no meio do caminho, diante das adversidades que nos sobrevêm. Nunca, amados, nunca será fácil, mas Deus sempre a tornará possível. E eu estou falando da obra para a qual nós fomos chamados. Segundo ponto, nós precisamos alinhar aquilo que pensamos com aquilo que Deus pensa. Eu preciso alinhar o meu falar com aquilo que Deus fala. Não faz sentido caminhar na mesma direção sem que entre nós haja acordo. E não é Deus que se modela a nós, somos nós que nos modelamos à vontade de Deus. E Jesus vem, e a sua causa está alinhada com a de Deus. Tanto é que ele diz que não veio fazer a sua vontade. Ele disse que quem me vê, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. E o mundo precisa olhar para nós e ter a certeza de que nós e o nosso Senhor somos um. Nós pensamos igual. Nós somos idênticos no nosso pensar, nós somos idênticos no nosso falar e somos idênticos também nas nossas ações. Por isso que tanto eu e você em casa já temos a resposta para a pergunta que nós fizemos: para quem ou para onde nós iremos? Se só esse Senhor incrível, amado, que nos alcançou e nos libertou, se só Ele tem as palavras da vida eterna, que me leva a morar com aquele que também é eterno. Jesus, quando se manifesta nesse mundo, ele traz consigo esse propósito. Ele veio para cumprir uma missão. A missão não foi construída, vamos dizer assim, o projeto ao chegar. O projeto já existia. O projeto de Deus para mim e para você já existia no céu. Nós não estamos planejando nada, nós só temos que ter os nossos ouvidos atentos para ouvir qual é a vontade do nosso Deus e fazer e cumprir o propósito. Jesus não veio fazer um experimento, ele sabia, ele tinha certeza da missão que ele havia vindo cumprir. Apenas uma coisa movia o coração de Jesus em sua passagem pela terra: fazer a vontade do Pai, para no fim dizer, missão cumprida, e entregar para o Pai aquilo que ele havia feito. A vida com Deus, mesmo que ela nos leve a enfrentar grandes desafios e nos faça sofrer pelas marcas deixadas em nós, ainda valerá a pena, pois a vontade de Deus será sempre boa, perfeita e agradável. Você está sofrendo? Creia, espera, existe um propósito, existe algo de Deus. Aprenda as lições, faça um check-up, uma análise de tudo aquilo que permitiu ou fez você chegar diante de tudo isso. A vontade de Deus, como diz em Romanos 12, 2, ela é assim: boa, perfeita e agradável. Ela não precisa de retoques, ela não precisa ser refeita, ela é perfeita.
A experiência de vida que Jesus tem com o Pai, ou na experiência, Ele busca reproduzir tudo isso nos seus discípulos. Nós estamos aqui há 38 anos, festejamos o nosso aniversário. Agora nós estamos aqui impedidos de estarmos reunidos, porque deram a isso o nome de aglomeração. Mas quem disse que nós deixamos de existir como cristãos só pelo simples fato de não podermos estar aqui reunidos todos os dias? Nós estivemos aqui há 38 anos sendo treinados. Há 38 anos nós estamos sendo ensinados a viver muito bem os dias quando eles são bons, e guardar alimentos, estrutura, para quando os dias forem maus. Estamos vivendo hoje os dias que são maus. Mas a experiência que eu tive com Cristo, quando os dias eram bons, precisa prevalecer agora. Eu preciso entender que o reino prevalece a todas essas coisas. Nada vai ou pode me impedir de realizar a obra para a qual eu fui chamado. E a obra para a qual nós fomos chamados diz que a princípio eu tenho que fazer a vontade do Pai. Eu fui chamado e agora eu sigo a Cristo. Eu tenho hoje que tomar pela mão algumas pessoas e conduzi-las até Jesus. Mas não sou eu quem as conduz, porque a própria palavra diz que Ele próprio diz: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E aqueles que vierem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Leve a Cristo, apresente a Ele, porque não somos nós que vamos sustentar ou manter o reino de pé. Somos apenas servos. Somos apenas aqueles que vão cumprir esse propósito. E o resto pode deixar que Deus faz. Tudo é com Ele, por meio dEle, através dEle. Jesus disse que Ele e o Pai são um. Está no capítulo 10 do livro de João, no verso 30. E desse modo Ele espera que também sejamos um com o nosso Pai. Nenhum dos desafios que Jesus enfrentou aqui na terra o fez desistir de seguir o propósito estabelecido pelo seu Pai que o enviou. Só por um fato, só por um detalhe, Ele não desiste. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou a alternativa para que fôssemos alcançados por Ele. Deus amou o mundo de uma maneira tão incrível que não há palavras para descrever o amor nesses níveis. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Ele abre mão da sua glória e vem para um lugar onde não há glória nenhuma. No livro de João, no capítulo 13, no verso 1, a palavra nos diz que Jesus nos amou também. E tendo nos amado desde o princípio, desde que o projeto estava sendo feito, desde o dia em que Ele foi chamado, desde o primeiro momento em que Ele ouviu de Deus, que Deus tinha interesse em buscar o seu Filho que se havia perdido, desde aquele momento Ele nos amou. E Ele amou até o fim. Porque esse amor foi cravado numa cruz. Foi até a morte. E morte de cruz. E tendo nos amado desde o princípio, nos amou até o fim. Até o cumprimento do propósito.
Quando Jesus também envia os seus discípulos, Ele lhes dá a certeza de que estará com eles todos os dias, até a consumação do século. Então você que está em casa, eu quero dizer para você que não é o fim. Ele está contigo. Ele estará conosco até que tudo esteja consumado, até que a nossa obra seja feita completamente. E o terceiro ponto, agora é a nossa vez. Agora é a minha e a tua vez. Agora nós somos os chamados para esse tempo, para mostrar para essa geração quem é o nosso Deus. Existe para o Brasil muitas palavras proféticas que foram lançadas ao longo dessas décadas. Entre as principais, temos uma que aponta para o Brasil como celeiro de missionários e de suprimentos para o mundo. Lembra da historinha que eu contei no início? Deus manda o profeta perguntar para uma mulher: diga o que você quer que eu te faça e eu farei. Deus aqui está dizendo que nós seremos celeiros de missionários. Celeiro não somente ele manda, como ele retém, como ele abstém, que está ali. E nós acharíamos que tudo isso ia acontecer de uma maneira que não fosse enfrentando grandes batalhas. Esses celeiros de missionários, graças a Deus, hoje eles não estão em apenas um lugar. Para muitos de nós, o único lugar de adoração era aqui. Hoje você está aí na tua casa, aí é um templo para você adorar. Você está no seu trabalho, é aí que você adora. Em qualquer lugar que você estiver, Deus nos espalhou por toda essa cidade. Existem cristãos espalhados em cada canto dessa cidade. E agora é hora de nós enfrentarmos essa batalha, esse grande desafio. Porque além de todas essas coisas, nós estamos sendo treinados para nos tornarmos de fato celeiros de missionários. E esse celeiro de suprimento para o mundo. Mas para isso precisamos estar prontos. Precisamos ser treinados. Deus usará a sua igreja. Deus usará você para cumprir essa palavra e essa promessa. Estamos quase no fim. Deus está nesses dias alinhando pensamentos. Ele está começando a dizer à igreja o que ele pensa de todas essas coisas, para que aquilo que ele disse a nosso respeito se cumpra. Precisamos estar prontos para enfrentar, amados, batalhas ainda maiores. As grandes batalhas ainda não nos sobreveio. Elas ainda não nos sobrevieram e nós temos que nos preparar para isso. Precisamos estar prontos para enfrentar batalhas maiores do que aquelas que ora enfrentamos. Portanto, não desista. Esse é o tempo de nós mantermos a nossa fé naquilo que nós acreditamos. E nesse tempo, amados, em que nós estamos impedidos de nos reunir no templo, entenda que você é casa de Deus. Você é casa de Deus, onde você estiver. E o propósito de Deus na tua vida permanece. O bispo continua sendo bispo. O pastor continua sendo pastor. O presbítero continua sendo presbítero. O diácono, onde está, continua sendo diácono. E todos nós, embaixadores do reino. Nada mudou. Apenas o ambiente em que nós estávamos acostumados. Nada mudou. O chamado de Deus não mudou, nem para mim, nem para você. Permanece o mesmo. Então você não está na sua casa descansando. Você está na sua casa meio que quieto para ouvir de Deus.
E quando Ele te tirar daí, você saberá muito bem aquilo que Ele quer e requer de você e de mim também. E eu vou fazer algumas perguntas para você que às vezes já desistiu, você que está olhando para trás, você que acha que essas dificuldades que estamos enfrentando, que Deus se esqueceu de você, que você agora está sozinho e abandonado. Você não está abandonado, porque existe uma igreja intercedendo por você. Quando foi que estivemos famintos e Deus não nos enviou suprimento? Quando foi? Quando foi que estivemos tristes durante a noite, que Deus não nos tenha alegrado logo pela manhã? Quando foi que estivemos em completa solidão e Ele não esteve ao nosso lado para dizer: filho, eis-me aqui? Quando foi que fomos injustiçados, que Ele não tenha nos feito justiça, que tenha nos acolhido, que tenha estado conosco? Quando foi que Ele te viu ou me viu nu e não me vestiu? Quando foi que Ele me viu cativo, preso, e não se apressou para me libertar? Quando foi que estivemos em batalha e Ele nos desamparou? Eu ouvi alguém dizer esses dias que Deus está tirando um povo do meio de povos, e em breve, amados, Ele vai esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés, ou da autoridade que Ele deu à sua igreja. Deus está tirando de dentro das multidões que o busca e o cerca um povo para si. Então venha para Deus, permaneça nele, porque você não é multidão. E a pergunta que nós fizemos no início é: para onde eu, cristão, devo ir então? E a resposta é: permaneça, prevaleça sobre todas as dificuldades, prevaleça sobre tudo, confia no Senhor, espera nele, porque tudo isso vai passar, e Ele vai te mostrar mais uma vez que Ele é o teu Deus. Amém?